Bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu querido, e bom dia, minha querida. Deus abençoe esta quinta-feira abençoada de cada um de vocês. Como é que você passou de quarta-feira? Deus esteve com você, esteve nas pelejas, nas lutas, nas batalhas, porque olha, ontem nós oramos e pedimos para o Senhor nos dar um dia de vitória, e eu sei que muitas lutas sobrevirão sobre cada um de nós. Muitas pelejas sobrevirão sobre as nossas vidas, mas cada um de nós podemos dizer, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nesta quinta-feira, eu, pastor Benjamin Júnior, quero lhe convidar para refletir numa frase que eu até deixei bem aqui, ó. Estou com ela aqui, uma frase que é uma verdade bíblica que nós temos debatido muito aqui no Pode Bem. Para quem não sabe, nós temos vídeos de mensagens, séries e vários conteúdos, e esta frase ela reflete o ponto central de muitos dos conteúdos que temos aqui no Pode Bem. Esta frase é do John Wesley. Se você não conhece John Wesley, eu lhe convido a adentrar, tá entendendo? Numa busca para conhecer o autor chamado John Wesley. E ele diz assim: uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. Olha, é interessante porque ele começa dizendo tudo aquilo que um que nasceu de novo faz. Busca conteúdo de Cristo, vai para a igreja, assiste culto, ouve sermões, ora o máximo que puder. Ele deu todas as características nessa frase de uma pessoa que nasceu de novo. Mas aí no final ele diz, mas ainda assim tem que nascer de novo. E o que ele quis dizer? Por que ele construiu essa narrativa de uma pessoa que já nasceu de novo e tem essas características? E ele diz, mas ainda assim tem que nascer de novo. Porque o novo, aquele que nasceu de novo, ele pratica tudo isso. Mas há muitas pessoas que não nasceram de novo e estão praticando isso. E estas práticas, na verdade, é uma roupagem do que de fato esta pessoa é na realidade. Isso traz na nossa mente a ideia do quê? Peraí, eu estou assistindo mensagens, estou assistindo sermões, estou ouvindo pregações, participando de orações, mas se eu ainda desejo o pecado, vivo no pecado, é gostoso estar ali no pecado, se a minha mente ainda é uma mente pró-pecado, então é sinais que eu não tive um novo nascimento. E que tudo isso que eu estou praticando em forma de roupagem, em forma de máscara, em forma de camuflagem. Quando um exército vai para uma batalha e ele tem que adentrar num certo campo, eles têm uma roupa que se chama roupa de camuflagem. Esta roupa, ela tem as cores parecidas com o terreno e o ambiente que eles estão. E neste ambiente, quando eles vestem essa roupa que tem as mesmas cores, o seu inimigo não consegue avistá-lo, porque eles estão camuflados, seja em meio à floresta, seja em meio ao deserto, eles estão com uma roupa estrategicamente escolhida as cores, conforme aquele terreno, conforme aquela época, conforme aquela estação, para se camuflar. Existem, infelizmente, no reino de Cristo, algumas pessoas que elas estão vestindo uma roupa que, na verdade, não é o que elas são. Na verdade, é só uma camuflagem. E esta roupa é o quê? É ir para culto, assistir sermão, orar o máximo que puder, ler todos os livros
que falam sobre Cristo, assistir, ir para a igreja 2 vezes por dia, ou seja, ela pratica tudo isso, mas ainda vive uma vida de pecado contínuo, ama e pratica a mentira, mesmo dizendo e parecendo que ama e pratica a verdade, mas na verdade ela ama e pratica a mentira. Esta quinta-feira eu quero que você venha comigo pedir para que o Espírito Santo abra os nossos olhos e nos faça enxergar se de fato nós somos um verdadeiro cristão ou estamos muito parecidos com um verdadeiro cristão, porém não somos. Eu dou estudo na igreja sobre escatologia. Ontem mesmo eu dei o estudo de escatologia. Escatologia é o estudo do fim dos tempos. Então a gente lê bastante o livro do Apocalipse. E existem 2 bestas que são descritas no livro do Apocalipse. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Uma destas bestas, o texto bíblico diz o seguinte: ela tinha aparência de cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, estava vestindo uma camuflagem, parecia cordeiro, mas falava como dragão. É aquela pessoa que ela parece um cristão, mas vive, expressa, a essência que sai dela é uma essência ímpia. E eu rogo a Deus para que esta pessoa não seja você. Por quê? Porque eu sei que precisamos de bênçãos, precisamos de milagres, de escapes em nossas vidas, mas quem nos livrará do juízo do eterno Deus? Se Ele está nos dizendo, seja um verdadeiro cristão, tenha um novo nascimento pelo poder do Espírito Santo do Senhor, o que eu tenho que fazer? Me atentar a isso e ter um novo nascimento. Até porque, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Então eu convido você para orar comigo ao Espírito Santo. Vamos pedir para que Ele abençoe esse dia? Sim, mas vamos pedir para que Ele abra os nossos olhos e nos faça enxergar daquilo que não entendemos, que não estamos percebendo. Há muitas pessoas que estão acostumadas com o ritmo evangélico, com o ritmo religioso, mas não são verdadeiros servos do Senhor. E se esta pessoa é uma de nós, então que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que venhamos nos arrepender e ser regenerado pelo poder dele. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, ó Deus querido. Eu quero agradecer a ti, como eu sempre digo nestas manhãs. Se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque o Senhor nos permitiu. O Senhor nos deu o privilégio, ó Pai querido, de descansar. Nos deu o privilégio de poder repor as nossas forças, as nossas energias, e eu sou grato ao Senhor com cada uma destas pessoas. Quero sim, ó Pai querido, pedir para que o Senhor abra os nossos olhos. Eu não posso negligenciar a verdade da Tua palavra. E a verdade da Tua palavra expressa que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Todos nós queremos que o nosso dia seja um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de milagres. Até porque as nossas necessidades, elas são, ó Pai, urgentes. As nossas necessidades, elas são iminentes. Elas estão aqui agora. Aquele, ó Pai querido, que precisa do pão para comer, ele precisa do pão agora. O que precisa do emprego agora. Aquele que necessita da cura, da libertação deste quadro de enfermidade, necessita desta cura e desta libertação agora. E aí, estas urgências, estes fatos, ó Pai querido, que são urgentes, acaba gerando dentro do coração de algumas pessoas a falsa ideia de que pensar na eternidade não é tão necessário, porque o que está precisando agora é da porta de emprego, é da cura, é da felicidade do casamento.
Só que neste pensamento, ó Deus querido, muitos vão passando, os dias vão se passando, e esta pessoa nunca, ó Pai querido, ela se preocupa com a sua vida espiritual. Outros, ó Pai querido, estão morrendo, seja por um acidente, por uma doença, por uma bala perdida, por uma queda, estão morrendo, falecendo, e não se preocuparam com a eternidade. E agora estão aguardando, ó Pai querido, o juízo que o Senhor trará sobre a vida deles. Homens que se preocuparam com o hoje e esqueceram do amanhã. Sendo que a tua palavra nos diz que devemos olhar para as coisas espirituais, para as coisas que vêm do alto, e não somente para as coisas que são aqui da terra. Eu peço a ti que tu abras os nossos olhos. Somente o Senhor tem o poder de jogar por terra a escama que se chama cegueira. E esta cegueira é a cegueira da incredulidade. Porque muitos dizem, desde os tempos da minha avó, desde os tempos que a minha mãe era menina, se falava que Jesus ia voltar. Minha avó faleceu, minha mãe envelheceu e também faleceu, e Jesus não voltou. Isso é balela. Ou seja, muitos dizem isso, ó Pai querido, mas na verdade, grande será a surpresa se não se arrependerem dos seus pecados e dos seus erros. Porque o Senhor, ó Pai querido, és um Deus de misericórdia, mas também um Deus de juízo. Eu peço a ti nesta manhã que os nossos olhos se abram para esta questão tão importante. Que os nossos olhos, ó Pai querido, se abram para esta questão tão urgente que cada um de nós necessitamos, que cada um de nós precisamos, ó Pai. Porque eu creio no teu amor, creio na tua graça, creio, ó Pai querido, que o Senhor é Deus de misericórdia na vida daquele, ó Pai amado, que está arrependido dos seus erros, dos seus pecados, das tuas falhas, das tuas iniquidades. O Senhor é Deus que é de misericórdia na vida daquele que reconhece o seu pecado e se arrepende. Abra os nossos olhos para que vejamos quem somos e possamos, ó Pai querido, buscar a transformação, o nascer de novo diante da tua presença. Eu coloco o dia destas pessoas no teu altar. Eu coloco este que trabalha, este que está desempregado, este que estuda, cada uma dessas pessoas diante do teu altar. E peço encarecidamente ao Senhor, renova a mente deles, renova o coração deles, renova a força deles e dê vigor para que eles possam enfrentar este dia e no final ser mais que vencedor no nome de Cristo Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu querido e minha querida, se o Senhor, quando Ele abrir os teus olhos e mostrar alguma coisa errada na sua forma de viver, que você precisa se arrepender, se arrependa. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Eu sei que o Senhor, Ele tem dias de bênçãos, de vitórias, de milagres para as nossas vidas. Mas qual seria a maior bênção e a maior vitória e o maior milagre que poderíamos receber no estado que estamos, se não a salvação? Então, vamos abrir os nossos olhos para isso também. Eu declaro sobre o teu dia que ele será um dia de vitória. Vai ter lutas, mas você vai sair mais do que vencedor no nome de Cristo Jesus. E lembre-se, muito mais vale a tua alma do que a tua estadia nesta terra, tá bom? Hoje é quinta-feira, eu te encontro às 5:30 da tarde na Palavra da Tarde. Então hoje terá a Palavra da Tarde e eu te encontro às 5:30 para juntos ouvirmos um pouco sobre Deus, tá bom? Beijo carinhoso, abraço especial de quem te quer muito bem e eu lhe deixo com esta última dica. Compartilha, dê like e se inscreva, porque eu preciso da sua ajuda neste canal. Fique com Deus. Meu querido e minha querida, agora ficou mais fácil para você se tornar membro do canal Pode Bem. Você já é inscrito e também já ativou o sininho para todas as notificações, mas quer se tornar um membro e ficar mais pertinho
do Pastor Benjamin Júnior. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas clicar no botão que aparece no teu aparelho chamado Seja Membro. Esse botão te apresentará duas modalidades, sacrifício e sacrifício. Na modalidade sacrifício, você recebe selos de fidelidade ao lado dos seus comentários e chats ao vivo e emojis personalizados do próprio Pastor Benjamin Júnior. Na modalidade sacrifício, você recebe os mesmos benefícios do sacrifício, porém você tem uma transmissão ao vivo exclusiva. É uma transmissão privada aonde só participa quem é membro do sacrifício. Clique no Seja Membro. Bora lá, venha para esta turma abençoada por Deus.